Olá, bom dia! Estamos aqui de novo para mais uma edição CRP11 de Portas Abertas. Eu sou Nívia Mara, sou psicóloga, né? Sou uma mulher parda de cabelos lisos, pretos abaixo do ombro. Estou vestindo um vestido azul marinho, tenho uma medalhinha no pescoço, e usando um óculos marrom de armação quadrada, fininha e escura, usando um batom vermelho. Atrás de mim tem um armário amadeirado. Bem, e na manhã de hoje vamos discutir um tema polêmico, né, para nossa categoria. Talvez, inclusive, nestes últimos tempos, mais polêmicos ainda, com o surgimento de tantos, né, de tantas novas terapias, de tantos novos tipos de terapeutas, novos tipos de abordagens, enfim, né? Hoje estamos discutindo a regulamentação da psicoterapia. O que é, de fato, que o Conselho pode, precisa estar ou não fazendo com relação a esse processo de regulamentação? E para isso, né, nós hoje contamos com a presença do psicólogo Pedro Paulo Bicalho, que é o atual presidente do Conselho Federal de Psicologia. É o nosso gestor maior, né, que organiza todos os 24 sistemas regionais nessa luta pela regulamentação da psicologia, da psicoterapia enquanto atividade da psicologia. A trajetória de regulamentação da psicoterapia no Brasil, ela é marcada por décadas de lutas e construção coletiva. Desde a publicação da Resolução 10 de 2000, né, do Conselho Federal de Psicologia, que especifica e qualifica a psicoterapia como prática profissional da psicologia, até os debates recentes, né, que visam consolidar essa prática por meio de uma legislação específica. Temos avançado nessa defesa, né, com a atuação ética e qualificada. Então, nada mais oportuno para compreendermos, né, fica aí para estudantes, para psicólogas e psicólogos, para que a gente possa compreender um pouco dessas décadas de luta e o que se tem feito, o que se precisa fazer atualmente, esses avanços e os desafios que envolvem esta área. Então, para isso, né, como disse, vamos ter a presença do Dr. Pedro Paulo Bicalho Gastalho. Pedro. Olá, Nívia Mara. Bom dia. Bom dia. Pedro, ele é presidente do Conselho Federal de Psicologia, mestre e doutor em psicologia, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua também nos programas de pós-graduação em Psicologia e em Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ. É uma liderança nacional na defesa das políticas públicas em saúde mental e na luta pela valorização da psicologia. Então, este é um pouco deste nosso Pedro Paulo Bicalho, do nosso presidente, né, do Conselho Federal de Psicologia. Seja muito bem-vindo, Pedro. Contamos aqui com a sua, não só com a sua fala, com a sua experiência, com a sua expertise, mas acima de tudo porque nós sabemos de todo o seu engajamento, né, por uma verdadeira ética dentro da psicologia, os avanços que temos dado nesses últimos 3 anos, inclusive, né, Pedro, na psicologia brasileira. Mas não quero falar, eu quero te ouvir, Pedro. Seja muito bem-vindo. Bom, Nívia Mara, primeiro eu quero dizer do meu prazer de estar aqui conversando com você, né, de poder deixar essa live gravada, né, além desse momento em que as pessoas podem nos assistir ao vivo e interagir conosco, inclusive. Eu quero expressar aqui o orgulho do Conselho Federal de Psicologia com essa gestão do CRP11 do Ceará, dizer que nesses 3 anos que nós estamos juntos, nós no Federal e vocês aí no Conselho Regional de Psicologia do Ceará, sempre tivemos encontros muito produtivos, né? Então, só para deixar muito explícito que essa gestão orgulha muito
o cenário nacional da psicologia. Então, estar com vocês aqui é, antes de mais nada, um orgulho de poder estar conversando com você, Nivemara, que é a atual presidenta, né, do nosso Conselho Regional. Bom, mas a conversa é sobre regulamentação da psicoterapia, né? Bom, acho que as pessoas já estão acompanhando, né, nas redes do Conselho Federal de Psicologia. Nós temos anunciado a construção de um projeto de lei que começará agora, um processo de tramitação. Sabemos também que esse projeto ele tem uma relatora, é uma senadora que também é graduada em psicologia, a senadora Mara Gabrilli, né, que de uma forma muito eficaz se deu a articulação da assessoria parlamentar do Conselho Federal com a assessoria parlamentar da senadora, e dizer que nós estamos muito empolgados, né, porque primeiro porque é um projeto de lei que iniciará pelo Senado, né? A grande maioria começa pela Câmara dos Deputados, então sabemos que ele já começa com força por começar no Senado. Mas mais do que isso é o orgulho de ter uma senadora, a única, na verdade, a única senadora que é graduada em psicologia ser a nossa relatora, né? Então foi a partir de muito trabalho, mas eu quero, na verdade, contar essa história, né? Nesse momento, nós temos um projeto de lei iniciando uma tramitação, mas eu acho que o que é importante é entender a história da psicologia na articulação com a regulamentação da psicoterapia, que não começa hoje e nem começou há 3 anos, quando iniciaram as nossas atuais gestões. Na verdade, temos um projeto de lei que inicia a sua tramitação em 1958, era o Rio de Janeiro, né? 2 anos depois a capital é transferida para Brasília, e quando se transfere a capital do Brasil para Brasília, e portanto também a Câmara dos Deputados, também o Senado Federal, na mudança de Brasília, do Rio para Brasília, está também a mudança de um projeto de lei que já estava há 2 anos tramitando. Esse projeto de lei finaliza em 1962, e, portanto, no dia 27 de agosto de 62, o presidente João Goulart assina a nossa regulamentação da profissão, né? Por que eu começo contando com isso? Porque a regulamentação da psicoterapia já estava prevista nesse projeto de lei. E quero dizer que, possivelmente, né, o dia do psicólogo e da psicóloga no Brasil seria um outro dia. Por quê? Porque antes desse projeto ser aprovado, o então presidente da República, João Goulart, ele não aprovou o nosso projeto de lei, né? Ele não sancionou. O projeto de lei tramita na Câmara e no Senado, é aprovado nos plenários, mas quando chega para a sanção presidencial, ele não assina, ele rejeita o projeto, exatamente porque estava lá no projeto de regulamentação da profissão também a prática da psicoterapia como exclusiva do psicólogo e da psicóloga, né? Esse projeto de lei retorna para a Câmara, uma série de negociações foram feitas, e entre as negociações se modificou, né, a ideia de psicoterapia por solução de problemas de desajustamento. Então, na verdade, eu quero começar contando isso, né? As lutas pela regulamentação da psicoterapia, elas começam junto com a própria regulamentação da profissão, mas em função de todo um lobby que era feito em especial pela medicina à época, foi necessário negociar para que a profissão fosse regulamentada, e então, quando retorna de novo para o presidente da República, ele assina a lei. Portanto, o dia 27 de agosto, que é o dia da psicóloga e do psicólogo do Brasil, portanto, o dia em que João Goulart assina a Lei 4.119, é também o momento em que a gente termina uma série de negociações, e entre as negociações a gente substitui psicoterapia por solução de problemas de desajustamento. Portanto, não é algo simples regulamentar a psicoterapia, e a gente percebe desde o início da própria regulamentação da profissão. Depois, em 1971, uma outra lei, a Lei de Criação do Sistema Conselho de Psicologia, que só vai se efetivar, na verdade, no final de 1973, quando no dia 20 de dezembro ocorre a primeira plenária do CFP, e exatamente no ano seguinte, em 74, a primeira resolução da psicologia brasileira, a Resolução 1 de 74, que cria os conselhos regionais. Naquela época, eram 7 conselhos regionais. O Ceará, portanto, ele não faz parte desses 7 primeiros, mas na época o Ceará ele era seção de Pernambuco, né? Fazia parte do CRP 02. Portanto, na criação dos conselhos regionais, estávamos todos lá. A grande maioria eram seções e 7 eram regionais. Depois, com o processo histórico,
essas sessões vão se tornando conselhos regionais, e o Ceará é um desses exemplos. Portanto, nós estamos nós estamos aqui, né, nessa live com o CRP11, porque é o 11º Conselho Regional. Então, isso é todo um processo histórico da própria construção da profissão. Mas o que eu quero dizer é que em 1974 a gente cria a nossa primeira resolução. E é exatamente nesse ano que a gente trava a nossa primeira grande luta enquanto profissão, não somente regulamentada, mas com conselho profissional, a primeira grande luta dos conselhos regionais e do federal, recém-criados, foi exatamente a luta contra uma resolução do Conselho Nacional de Saúde querendo transformar nós, profissionais de psicologia, em auxiliares de psicoterapia, auxiliares dos profissionais médicos. Então, essa é uma primeira grande luta importante, né? E é importante por isso, porque seria muito ruim da profissão se a gente estivesse, em 74, sendo alçados ao lugar de auxiliares dos profissionais de medicina e, portanto, todo um processo importante da construção da autonomia da profissão teria sido impedido, né? Então, é uma primeira grande luta e uma luta com êxito. Nós não nos transformamos em auxiliares de psicoterapia lá em 74. Depois, em 1980, uma outra luta. Os médicos construíram um projeto de lei para transformar a psicoterapia exclusiva dos profissionais de medicina. Outra grande luta, né? Os conselhos de psicologia recém-formados, né, já tinham 6 anos, mas se articularam com a sociedade civil brasileira e fomos e impedimos que os médicos tornassem a psicoterapia como profissão exclusiva. Portanto, o que eu quero dizer é que a psicologia, em 1962, tentou transformar a psicoterapia como prática exclusiva. Em 1980, apesar de todo o poder médico, também